E Toshihin humilhou o Izag e o Kaiser. Não só ambos, como todo mundo do time inimigo. Mas como isso aconteceu? No arco atual, a Neo Egoist League, na partida do Bastard contra o PSG, o Toshihin tava jogando no mesmo time que o Shidou e o Chevalier, enquanto jogava contra o Izag e o Kaiser. A partida tava no ápice. O Kaiser e o Izag estavam em uma disputa intensa, quando o Kaiser teve um despertar próprio, mudando tudo em sua mente e marcando um golaço. Ele se desvinculou até do Ness. Enquanto isso acontecia, o Rin tava de fora. E ele começou a ficar muito irritado por não tá conseguindo se destacar. O Rin começa a lembrar daquele estado que ele ficou durante a partida contra o Sub-20 do Japão, e em como ele conseguia daquele jeito destruir o próprio Izag. Nesse ponto da partida, se o Rin não fizesse nada, ele perderia de novo. Mas ele não ia aceitar isso. E no meio do plano do Izag pra disputar com o Kaiser, o Rin se mete com tudo. E é mostrado pra gente algumas memórias do passado do Rin, como ele destruía todos os brinquedos que ele tinha, e ao mesmo tempo, o irmão dele, o Sai, assumia toda a culpa. Ele tava assistindo um desenho de luta. O Rin começou a falar sobre como ele gostaria de no futuro ser igual aquele vilão do desenho, lutar contra alguém incrível, destruir essa pessoa e morrer nesse processo. E até o Sai fica um pouco em choque com essa frase. E aí, o Rin do presente fala que a verdadeira natureza do ego dele é simplesmente destruir tudo ao redor dele. A gente percebe que o Rin tá em um estado tão grande de concentração que ele literalmente tá deixando a língua dele pra fora da boca. Kaiser e Izag começam a jogar juntos pra impedir o Rin de avançar, porque todo o time sentiu medo de ver o Rin naquele estado. A vontade de destruir alguém forte é o que fazia o Rin ficar daquele jeito, e nesse caso, ele queria destruir o próprio Izag. O Rin pegou a bola e começou a derrotar cada um dos membros do Bastard, por um. Nem o próprio Izag conseguiu acompanhar, mas na hora de chutar, o Rin simplesmente não chutou. Se fosse o Sai, ele diria que tava morto. Ainda não seria evolução. Então o Rin queria mudar isso. Ele passa a bola pro Charles e pede pra ir de novo. Ele quer destruir todo mundo de novo. Ele quer algo além de tudo isso. Todo mundo começa a pensar que o Rin tá louco. O próprio Izag não tava conseguindo analisar essa versão do Rin. Então o Rin fala: vocês já jogaram com as vidas em jogo? O Rin queria destruir tudo isso. Ele queria algo que superasse o próprio Toshisai. Ele queria que todos colocassem a vida naquele jogo. Começa a passar por todo mundo de novo. O Izag começa a achar o Rin assustador. O Rin olha pra ele e pergunta se era tudo que o Izag tinha. E passa pelo próprio Izag, falando que ele tava desqualificado pra ser o rival do Rin. O Izag fica desesperado. Ele levanta com tudo e começa a correr pra destruir o Rin. Enquanto isso, o Rin passa pro Charles de novo, pedindo o passe mais cruel dele. Todo mundo correndo em volta pra tentar impedir o Rin de fazer um gol. E o próprio Izag tava evoluindo por conta disso. O Charles manda o passe mais foda que ele tinha. E também o passe mais cruel. O passe que o Rin e o próprio Shidou podiam pegar, pra assim fazer os dois disputarem. O Shidou vai com tudo pra tentar pegar esse passe, e o Rin muda a corrida e vai com tudo pra fazer um chute, de um ponto que nem o Shidou alcançaria. Só que naquele momento, o Sai aparece de novo na mente dele, falando que isso tava morto. E o próprio Rin começa a ficar desesperado, porque o gol dele dessa forma não seria o suficiente pra tirar essa imagem do Sai da cabeça. Mas no meio disso, aparece o Izag, indo com tudo pra cima do Rin, falando que arriscaria a vida dele nisso, pra impedir o Rin de chutar. Assim, o Rin finalmente começou a sentir esse impulso com tudo, falando que quer morrer enfrentando o próprio Izag. E ele dá um chute insano em pleno ar, enquanto os dois colidem. E dessa forma, o Rin marca um golaço. Ele começa a sangrar pelo nariz e falar que isso tudo era incrível. Assim, o jogo se empata, o PSG e o Bastard. E dessa forma, o Rin ganhou um destaque absurdo nessa liga. Se você quer saber como isso continua, vê os shorts que tem aqui no canal.